Oi, meus alunos, preparados para mais uma questão sobre prismas ainda? Eu confesso a vocês que essa questão eu achei muito interessante. Os cálculos são muito simples de serem feitos. No entanto, a parte mais legal dessa questão é justamente a interpretação. E é isso que eu preciso que vocês aprimorem. Vamos ao enunciado. A figura ao lado mostra uma peça de enfeite. Observe aqui como é a imagem dessa peça. A aresta do cubo, observe que na parte de fora nós temos um cubo. A aresta do cubo mede 20 centímetros, ou seja, esse ladinho aqui mede 20. A cavidade, em forma de prisma regular de base triangular, de aresta 5, estende-se da face inferior à face superior do cubo. Ou seja, aqui dentro desse cubo nós temos um prisma de base triangular. E esse prisma é regular. Isso vai ser ótimo porque esse triângulo aqui da base será equilátero. O que é que nós precisamos saber? A área total dessa peça. E aí, alguma ideia de por onde começar? O que é que a gente precisa entender primeiro? Quem danado é esta área total da peça? E para isso, eu vou precisar que vocês abstraam um pouco e observem essa figura. Vocês concordam comigo que a área total vai ser a parte de fora do cubo, tirando esse triângulozinho que está em cima e que também está embaixo, ou seja, é a área total do cubo, tirando esses dois triângulos, mais a parte de dentro da cavidade, ou seja, a soma da área lateral do prisma triangular. Se vocês não conseguiram visualizar ainda, pause o vídeo e fiquem observando essa imagem até se convencerem. É muito importante que vocês se convençam, porque o resto é basicamente fazer conta. A parte legal é justamente interpretar o problema. E você conseguiu entender o problema? Espero que sim. Vamos chamar aqui de P1 o prisma que é o cubo, só para facilitar as notações. E vamos chamar de P2 esse prisma aqui de dentro, que é triangular. O que é que nós precisamos calcular mesmo? Precisaremos calcular a área total do cubo, ou seja, a área total de P1. Precisamos calcular também a área lateral de P2 para somar, né, a área, e precisamos calcular a área das bases de P2 também, para subtrairmos, já que aqui está aberto. Que é o que eu coloquei aqui, a formulazinha. Professor, mas é uma nova fórmula? Não. É uma fórmula para essa questão, que, ou seja, é a interpretação dos dados da questão e da imagem também. Ou seja, vamos calcular a área total de P1 e vamos subtrair duas vezes a área da base de P2. Fazendo isso, a gente obtém a área de fora. E a área de dentro é justamente a área lateral de P2. Depois disso, eu tenho certeza que vocês já conseguiriam terminar essa questão, mas vou fazer com vocês mesmo assim. Vamos calcular inicialmente a área desse triângulo, ou seja, a área da base de P2. Como é um triângulo equilátero, professor, onde é que você viu que tem um triângulo equilátero? Porque o prisma é regular. E o prisma ser regular significa que a base dele é regular. Então, vai ser L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Substituindo os valores, ou seja, a aresta por 5, nós vamos obter 5 ao quadrado raiz de 3 sobre 4, ou 25 raiz de 3 sobre 4 centímetros quadrados. Já temos a nossa primeira informação. O que precisamos calcular mais? A face do cubo. Só que o cubo é muito fácil de calcular a área, porque o lado é elevado ao quadrado. Quanto é o lado nesse caso? 20. 20 ao quadrado, 400 centímetros quadrados. Observe que isso é a área da face de um único cubo. Então, a área de fora vai ser a área total do cubo, ou seja, 6 vezes a área de uma face, menos 2 vezes a área dessa base, que é esse buraquinho aqui em formato de triângulo. Que, ou seja, vai ser 2 vezes 25 raiz de 3 sobre 4. Fazendo essas continhas, nós vamos obter que vai ser 2.400 menos 25 raiz de 3 sobre 2 centímetros ao quadrado. Essa é a área de fora. Para finalizar o problema, precisamos somente calcular a área de dentro, ou seja, a área lateral do prisma triangular. E como é que nós faremos isso? Para calcular a área lateral, vamos calcular a área de uma face. E que formato tem essa face?
é um retângulo. E se é um retângulo, é base vezes altura. Quanto é a base e quanto é a altura? 25, respectivamente. Quando a gente faz esse produto, nós obtemos 100 centímetros ao quadrado. Ou seja, a área de dentro, que é a área lateral do prisma 2, é 3 vezes essa área que nós obtivemos, ou seja, 300 centímetros quadrados. O que é que nós queremos descobrir? A área total da peça. Então, é só a gente somar a área de fora mais a área de dentro. E quando nós fazemos isso, nós vamos obter 2.400 menos 25, raiz de 3 sobre 2, mais 300. Ou, só organizando, juntando os termos, nós temos 2.700 menos 25, raiz de 3 sobre 2 centímetros ao quadrado. E essa é a resposta da nossa questão. Essa questão é tão interessante que faremos um exemplo sobre o volume também usando essa figura. A figura é a mesma, só que agora, em vez da área total, estou querendo descobrir o volume desta peça. Só para relembrar, vamos chamar de P1 cubo e P2 o prisma triangular. E a gente precisa calcular o volume. Para calcular o volume, a gente precisa do quê? Calcular o volume do todo e diminuir o volume do de dentro. Ou seja, calcula o volume do de fora e diminui o volume do de dentro. O volume de fora vocês conseguem saber o que é calcular o volume do cubo, e o de dentro também vocês já sabem, a área é o volume de um prisma, ou seja, base vezes altura. Quando a gente faz isso, o volume de P1 vai ser a área da base vezes a altura, ou seja, 400, nós já tínhamos encontrado esse valor, vezes a altura que é 20, ou seja, 8.000 centímetros cúbicos. Como é volume, a notação aqui é cúbico, 3 dimensões. E o volume de P2 é a área da base vezes a altura, nós já achamos quem é a área da base no exemplo anterior, e a altura também é 20. Por isso, vai dar 125 raiz de 3 centímetros cúbicos. E o volume total vai ser o volume de um menos o do outro, que nos dá 8.000 menos 125 raiz de 3 centímetros cúbicos. E essa é a solução desse problema. Espero que tenham entendido, façam os outros exercícios e nos vemos na próxima aula.